Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. A partir de agora, você confere comigo as principais notícias dessa terça-feira. E olha só, as aulas já voltaram na maioria das escolas. E este ano letivo começa com a restrição do uso de celulares, tanto nas escolas públicas quanto nas privadas de todo o país. A determinação vale tanto nas salas de aula quanto para os intervalos. Vamos ver. Sancionada no início de janeiro deste ano, a lei federal procura limitar o uso de dispositivos eletrônicos portáteis nas escolas públicas e privadas. A intenção é proteger crianças e adolescentes dos impactos negativos causados pelos aparelhos na saúde mental, física e psíquica. A medida deve ser aplicada nas salas de aula, no recreio e intervalos, mas permite o uso pedagógico, ou seja, quando autorizado pelos professores. Segundo o Ministério da Educação, a determinação já foi adotada em outros países, como França, Espanha e Dinamarca. Para que a lei seja aplicada corretamente, o MEC prepara uma regulamentação que deve ser divulgada até o fim de fevereiro. Até lá, cabe às instituições de ensino definirem as próprias estratégias de implementação. Para isso, o Ministério divulgou manuais para escolas e redes de ensino, citando casos onde a proibição já está em vigor e dados para embasar a medida. Segundo a pasta, a decisão foi tomada diante das fartas evidências sobre um impacto negativo dos celulares no aprendizado, na concentração e na saúde mental dos jovens. O objetivo é permitir que os alunos participem das atividades e interajam. Estudos apontam que o uso excessivo de telas prejudica o desempenho acadêmico, reduz a interação social e aumenta as chances de depressão e ansiedade entre os jovens. Agora vamos falar de economia. O Banco Central divulgou a ata do Copom, que explica a primeira alta de juros de 2025. A previsão é de mais uma elevação na taxa de juros na próxima reunião do comitê. O Comitê de Política Monetária do Banco Central divulgou a ata da primeira reunião do colegiado em 2025 e da gestão de Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Lula. Na semana passada, o Copom decidiu por unanimidade elevar a taxa básica de juros, a Selic, de 12,25% ao ano para 13,25%. O mercado financeiro estima que a Selic ficará em 15% ao ano até o fim de 2025. Já a inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, deve estourar o teto da meta novamente este ano, com expectativa de 5,51%. As projeções mais recentes mostram que o mercado desacredita em um cenário em que a taxa de juros volte a ficar abaixo de 2 dígitos durante o governo Lula e do mandato de Galípolo à frente do BC. No comunicado pós-Copom, a diretoria do Banco Central confirmou a possibilidade de um novo ajuste na mesma magnitude na próxima reunião, marcada para 18 e 19 de março. Ou seja, o comitê contratou um aumento de 1 ponto percentual. Assim, os juros podem chegar a 14,25% ao ano, ainda no primeiro trimestre. Caso se confirme, este será o 5º avanço seguido da taxa CD juros. Ao elevar a Selic para conter a inflação, a consequência esperada é a redução do consumo e dos investimentos no país. O crédito fica mais caro e a atividade econômica tende a desaquecer, provocando queda de preços para os consumidores e produtores. E um novo voo de deportados dos Estados Unidos deve chegar ao Brasil na próxima sexta-feira. Esse é o segundo grupo de brasileiros que retorna ao país desde o início da gestão de Donald Trump frente à Casa Branca. Acompanhe. Desta vez, o governo brasileiro decidiu que o voo de deportados deve aterrissar no aeroporto de Fortaleza, no Ceará, e não em Belo Horizonte, capital mineira, como estava determinado anteriormente. Isso para evitar que o grupo sobrevoe o território nacional algemado. A decisão da chegada por Fortaleza foi sugerida pelo próprio presidente Lula em uma reunião no Ministério das Relações Exteriores. O governo deve ter um novo encontro para definir os detalhes logísticos da chegada do voo e da assistência aos
brasileiros deportados. Na reunião também deve ficar definido se a chegada por Fortaleza valerá apenas para o voo previsto para esta sexta ou para todos os outros com deportados que chegarão dos Estados Unidos a partir de agora. No dia 24 de janeiro, o primeiro voo com deportados da gestão de Donald Trump chegou ao Brasil em meio à polêmica sobre as condições a que o grupo foi submetido ao longo do trajeto. Os 88 brasileiros que chegaram nesse primeiro voo desembarcaram algemados. Segundo a Polícia Federal, o uso de algemas em imigrantes é uma praxe em voos fretados dos Estados Unidos para repatriação, mas elas devem ser retiradas ao pousar no Brasil, já que os deportados não são prisioneiros. Mas isso não aconteceu no primeiro voo, que chegou por Manaus. E essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Às 14 horas eu volto para te manter bem informado. Até mais!